Ele começou a falar pra mim assim, do nada assim, a gente aqui fumando, ele falou: eu vou te levar pro inferno. Com a boca do seu amigo. Aí eu tava tipo assim, a gente fumando, aí eu falei: o quê, mano? Ele falou: eu vou te levar pro inferno. Fala um pouco pra galera, né? Eu sei que tem bastante gente já ouviu, mas assim, como é que foi esse seu processo? Porque você é filho de crente, Sim, né? sim. Como é que foi o processo de saída e como é que foi o seu encontro com Jesus? Cara, eu cresci na igreja, meu pai pastor, a gente... aquela vida de igreja, você sabe, você é filho de pastor, Sim, cresceu ali. E uma das coisas que eu creio, assim, que meu pai, no afã de blindar demais, de proteger demais, talvez ele não tenha se dado conta que havia um momento, uma parte do meu dia, onde eu estava exposto a pessoas que tinham outro tipo de vida. Então eu comecei a comparar aquilo. Tipo, pô, mas meu amigo vai na festinha, eu não posso. Meus primos vão na festinha, eu não posso. Aquilo foi sendo gerado dentro de mim. Porque o papai era assim, por exemplo: não. Por que não? Por que não? Meu pai, por exemplo, 45 anos, tipo, meu pai tinha 45 anos, eu nasci. Então, assim, meu pai, não joguei bola com ele, não brinquei. Velho, então, assim, não. Por quê? Por que não? Crente não faz isso, crente não faz isso. Tinha explicação, não explicava. Tinha ir na raiz, né? Então, uma coisa que me marcou muito, eu lembro que caiu uma árvore perto da minha casa, assim, e fez um túnel, assim, caiu assim perto de uma parede e fez um esconderijo. E aí foi a primeira vez que eu vi uma revista pornográfica que os meus amigos abriram. Eu já era grande, cara. Aí eu vi assim e falei: o que é isso? Olha isso, Dô. Eu falei: o que é isso? Porque na revista os caras fazem daquele jeito ali que, tipo, é bizarro, né? Eu olhei aquilo, eu falei: o que é isso? Meu amigo olhou pra mim e falou: isso aqui é o que seu pai faz com a sua mãe. Meu Deus. Cara, aquilo ali pra mim foi... Eu fiquei sem conversar com meu pai, pô. Sem explicar. Eu falei: pô, não acredito que meu pai faz isso com a minha mãe. Entende? Entendi. Se tivesse me explicado antes o que significava, Sim. que o mundo e tal, então não tinha. Então tudo isso foi sendo gerado em mim até que chegou o ponto que os meus amigos começaram a me convidar pra dar um rolezinho, pra sair, pra tomar uma, pra fumar um cigarrinho, pra fumar um baseadinho, e aí você vai brincando com aquilo, e na verdade o inimigo ele vai construindo, né? Ele não é assim. O cara da noite pro dia, né? Construindo. E aí culminou com o convite do Jota Quest pra eu fazer. Então, mas você já cantava Na igreja. Na igreja. Cantava na igreja. E como é que te convidaram? Então, eu só cantava, não ministrava na igreja, só cantava, né? E aí, quando eu falo não ministrava, é que eu não conhecia a Bíblia. Eu tava na frente. Eu era o líder, mas era mais... E aí eu comecei a gravar, mudei para Belo Horizonte, comecei a gravar propaganda, jingle. Política, de loja, ganhar de uma shopping. grana, você fazia os jingles. E aí, cara, as músicas começaram a... Porque estúdio, a gente gravava em todos os estúdios de Belo Horizonte. E aí os caras vão nos estúdios. Achando, né? Vai vendo. E aí eu fui gravar com o Play, que era o cara que era amigo dos meninos do Jota. E aí ele falou: cara, tem um negão aí no cenário que tá chegando, e a gente junto cantando é embaçado, fazendo os backs. Aí o Jota foi gravar o disco, Discotecagem Pop Variado, e aí o Play me convidou, junto com os meninos, o Jota, pô, vem fazer os backs. Eu fiz os backs. Então você começou fazendo pelo CD. O CD, Discotecagem Pop Variado foi o primeiro. E aí depois desse, a gente só gravou o disco, passou um tempinho, eles foram gravar o MTV ao vivo, Jota Quest, na Praça do Papa, e aí nesse ano a gente entrou na turnê. Quando eu entrei na estrada, meu amigo... Quantos anos você tinha? 23 para 24. Cara, você imagina um menino que nunca viu mulher, nunca teve acesso a bebida daquele jeito, a droga, aquelas coisas. Eu nunca tinha visto aquelas coisas, cara. Nunca uma mulher tinha olhado pra mim assim, de lá de baixo e... Lindo! Eu falei: eu? Pô, você tá louco? E aí eu nunca tinha visto um decote de perto, assim, tipo, a gente era blindado, pô. Sim. Aí eu falei: nossa, cara, eu falei: Jesus, me larga. Eu vou enfiar. Mas eu entrei, eu sou muito intenso, né? Eu entrei, tipo, acelerando na parede. Pro mundo, assim, da noite pro dia, com força. E tudo que eu fiz no mundo era muito intenso, assim, muito
visceral, assim, pesado. Eu vivi 7 anos no mundo. Foi 7 anos, foram 7 anos. 7 anos. Mas assim, cara, multiplica isso aí pela intensidade de virados, noites e dias virados, drogas e tudo mais que você imaginar. Nessa loucura. E aí foi muito louco o jeito que eu voltei para Jesus. Isso, e como é que aconteceu isso? Eu tava porque chega num ponto, cara, que você começa a desafiar. Quem é louco que tá me assistindo aí sabe o que eu tô falando, que já foi ou é. Chega num ponto que você tem uma fama. Entendi. Tipo, o Rogério já chegou pra mim várias vezes. Me lembro um dia no hotel que ele falou: Negão, ei, uau, não é assim. Calma. É muito. Porque além da intensidade e energia, você soma isso à loucura. E aí, a gente foi lançar o disco novo em Curitiba. E acho que a banda ia pra cidade 2 ou 3 dias antes. E Curitiba pra gente era a cidade das galegas, né? Cidade das mulheres bonitas no sul e tal. E a gente tinha umas amigas, eu falei, cara, quer saber? Nós vamos antes. Eu quero enlouquecer, mano. Tipo assim, na minha cabeça era assim, eu quero ver até onde vai a máquina. Você já tem a fama de doidão, a fama do cara que então você ia testando os limites. Aí eu falei assim, eu quero ver até onde vai. Então, no primeiro dia eu fiz uma festa no meu quarto do hotel, amigo. É surreal a festa. No meu quarto. E aí, do segundo dia, mas era coisa assim, eu não sei se pode falar tudo assim, mas tipo, acordar no outro dia, todo mundo no chão. Todo mundo no chão. Mulher, homem, carteira, celular. E aí você acorda e você fala, o que é isso aqui? O que esse povo tá fazendo aqui? Tem uma pessoa com a perna em cima de vocês. Eu falo, o que eu tô fazendo? De repente você abre o olho assim, sua roupa tá cheia de sangue. Aí você tira a cara, o que é isso aqui? Sangue de quem que é esse sangue aqui? Ninguém sabe nada. Meu Deus. E tipo assim. E aí, eu peguei e fui no segundo dia de loucura. Primeiro dia essa festa. Segundo dia a gente fez uma outra quebradeira forte. E tudo sem dormir. No terceiro dia, quando era o dia mesmo do negócio. Show. A gente fez o evento e aí tinha uma festa depois. Eu já tava 2 dias doido. Então quando eu cheguei na festa, eu não conseguia me comunicar. Tipo, com ninguém, não conseguia me relacionar. Eu não conseguia reconhecer os meus amigos e as minhas amigas. Não atrapalhava a sua performance cantando? Cara, não. É um negócio até que eu... Os caras falavam assim, mano, não sei como é que você consegue cantar e tá ali e tudo. Já várias cenas, né? De tipo cantar fora do microfone, e dar a volta, bater no microfone girar e tudo. Então, assim, mas eu conseguia fazer. De alguma maneira, parece que aquilo era tá dentro, né? Mas quando batia mesmo assim. Aí eu me lembro que eu tava nessa festa, cara, e eu não conseguia discernir, por exemplo, você vai chegar em alguém pra ficar e tal, e eu não conseguia saber se aquela pessoa era conhecida ou desconhecida, entendeu? E numa cena, estou contando aqui com um detalhe porque é importante. Numa dessas cenas, desse momento, quando eu acordei, eu estava dando um beijo numa menina que era namorada de um amigo meu. E o cara ela estava aqui, assim, olhando para mim, e ele estava de costas para ela, olhando para lá, tipo, foi cumprimentar alguém. Meu Deus. E aí quando eu vi aquilo, que eu olhei, ela falou, o que é isso? Eu falei, cara do céu. Em 1 segundo de lucidez, assim, eu chamei um amigo meu e falei, cara, me tira daqui, porque vai acontecer alguma coisa errada aqui. E o cara não viu, e aí ele me tirou de lá, nós fomos pro hotel. E eu tava morto, nossa, eu saí assim, igual um monstro. Cheguei no hotel, aí foi fumar um cigarro de maconha, porque eu precisava relaxar e eu não tinha jeito. Tava doido. Aí ele começou a falar pra mim assim, do nada assim, a gente aqui fumando, ele falou, eu vou te levar pro inferno. Com a boca do seu amigo. Aí eu tava tipo assim, a gente fumando, aí eu falei, que, mano? Ele falou, eu vou te levar pro inferno. Eu falei, o que você tá falando, mano? Aí ele começou, ele mudou a voz, ele falou assim, ó, você é o pior daqui. E eu ouvindo, eu falei, quem sabe ele tá fazendo uma resenha, alguma parada, e louco, né? Ele falou, porque as pessoas que estão aqui, elas não conhecem, elas não sabem do que tá acontecendo, e elas vivem como todo mundo. Você sabe o que tem que fazer, e você gosta disso.
e por isso que eu vou te levar pro inferno, eu tenho... E começou a falar, cara, quando ele começou a falar, subiu um negócio dentro de mim assim, ó, uma coisa, e quando chegou aqui em cima, eu lembrei, enquanto ele tava falando, eu olhava na cara dele, ele tava diferente, eu comecei a lembrar de tudo que meu pai me falava quando eu era pequenininho. Tudo. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, você é um adorador. Quando você tinha 12 anos, eu recebi uma palavra que você seria para as nações e abençoar a vida das pessoas, e você é um servo de Deus e tal. E aí, eu ouvindo aquilo que meu pai estava na minha cabeça, na hora que eu olhei para ele assim, eu já soltei nele. Eu falei assim, eu não vou pro inferno. Comecei a gritar no hotel, porque Jesus tem uma obra. Cara, eu estava muitos anos fora de negócio, eu corria de igreja, corria. Se eu visse uma pessoa que tivesse cara ou cheiro de crente, eu passava. E aí ele falou, eu falei, porque Jesus tem uma obra na minha vida, e eu sei que se eu entregar minha vida para Jesus, você não pode fazer nada comigo, e por isso que agora eu levanto as minhas mãos. Quando eu comecei a fazer isso, ele voltou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, você está falando que eu vou pro inferno? Ele falou, eu não estou falando isso, calma. Eu falei, pô, você está falando e tal. Aí eu saí do quarto, bati a porta do quarto dele, fui pro meu quarto. Desse dia em diante, mano, quando eu falei, eu entrego minha vida para Jesus, Jesus tem um propósito na minha vida, eu entrei no meu quarto, o Espírito Santo falou assim, então você sabe, né? Então você se lembra, né? Você sabe que eu tenho um propósito na sua vida, né? Você sabe que eu te amo, você sabe que você foi escolhido, né? Tá aí dentro da sua cabeça, né? Você não esqueceu. Então, a partir de hoje, eu não vou te deixar em paz. Você se entregou para mim, você está condenado a obedecer o que você fez. Por que eu entreguei minha vida para Jesus? De medo, velho. Porque o cara, ele tinha um tom de voz e um olhar muito convicto do que ele estava fazendo. E o lance da condenação eterna tocou num lugar dentro de mim que eu falei, cara, eu tô nisso mesmo. E aí começou... Cara, eu não sei se foi o Espírito Santo nesse momento ou se a bomba do que ele falou despertou um gatilho. O Espírito Santo, lógico, que permite, mas o meu cérebro, cara, quando ele falou aquilo de mim, parece que a verdade do que Deus tinha para minha vida começou a se manifestar na minha mente, assim, as palavras do meu pai, as palavras da minha mãe, os cultos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe? Uma mistura da glória de Deus com coisas que eu já sabia, cara, que eu não... E aí depois disso estragou minha liberdade. Eu ia pecar, a próxima vez que eu fui pecar, foi dolorido, sabe? Eu saí dali me sentindo um porco imundo. Aí eu fui pro quarto, falei, Senhor, eu queria pedir perdão, mas eu tô com medo de pedir perdão. E caí, aí eu pedia. E foi um processo. Até o dia que eu fui na livraria, comprei uma Bíblia. Quanto tempo você ficou? Nessa... Ali ainda na banda e tal? Uns 6 meses. Aí eu fui, comprei uma Bíblia, comprei uma garrafa de uísque, molhei uns baseadão assim, e falei, é o seguinte, então, se você me quer, eu vou ler esse livro aqui até o final. Quando acabar, se eu não tiver mais desse jeito que eu tô, aí eu acredito. Mas eu não vou parar de fazer nada que eu tô fazendo, a não ser que isso aqui me liberte. Porque se isso aqui liberta, vai me libertar. Aí eu tomando e fumando. E lendo os livros. Aí tinha os livros católicos, que a Bíblia que eu comprei era católico, já passei também pelos católicos. Eu também, Macabeu. Eu fui com tudo. Para isso aqui não, sabe? Porque tinha uns conselhos que parece que não era, aí eu via. E aí consegui ler a Bíblia inteira. E quando eu terminei a Bíblia, eu estava liberto. Quando eu terminei a Bíblia, eu falei, eu preciso ir embora. Já era, já não tem jeito mais. O Espírito Santo tinha tomado conta da minha vida. Ninguém falou nada, foi o lance do Espírito, assim, dentro de mim. E começou a me... E aí você voltou. E aí, o pastor Kleber tá aí, não tem como não falar, né? Ele foi pregar na minha cidade. Foi aí que a gente começou o lance. Ele foi pregar na minha cidade, e aí eu tava nesse momento. E aí ele falou assim, meu pai foi pedir oração para ele, para mim. Meu pai era o pastor da igreja que ficou responsável para levar o pregador convidado para almoçar. Entendi. Aí ele falou, ora pelo meu filho para mim. Aí ele pegou o papel assim, quem é o seu filho? Eu falei, o Thales. Aí ele falou, o Thales Roberto? O Thales Roberto? Eu conheço ele da época da igreja, da não sei o que, papá. E aí ele me chamou para orar, a gente foi num monte lá.
E aí ele falou, Deus está começando um negócio na sua vida e vai ser agora, e Deus vai te usar agora, e Deus vai fazer algo através de você na nação, e tem algo que vem, papapá. Eu falei, cara, esse pastor tá doido, velho, porque como é que eu vou ministrar os outros? Eu tô nesse processo. Aí ele falou assim, eu vejo um caderno de ouro e uma caneta de ouro na sua mão, e você vai escrever uma canção que todo mundo vai cantar. Eu saí dali, passei na livraria, deixei ele, comprei, falei, você tem caneta dourada aí? A mulher deu a caneta. Falei, você tem um caderno dourado? Ah, tem amarelo, me dá isso mesmo. Fui pra casa, escrevi Arde Outra Vez. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Porque eu acredito, cara, que quando você canta a verdade, é um murro no cara. Não é um negócio, pô, o cara canta, hein? Pô, o cara canta pra caramba, hein? Qualquer um canta pra caramba. Mas aquele negócio, quando você ministra aquilo, você canta a verdade do Espírito, corta o cara no meio. O que Deus está fazendo em você. Sou eu! Esse aí sou eu!